estamos nós aqui novamente contando com vocês, como sempre, para dar início ao nosso programa Saúde. Aquele programa, né? Que toda semana vocês esperam e eu também espero ansiosamente a chegada para estar na sua companhia e assim poder entrar na sua casa. Começo o meu programa de hoje mandando um abraço a todos os nossos telespectadores, principalmente aqueles que me encontram e falam assim: nossa, doutora, eu não perco um programa e eu adoro aprender, adoro melhorar minha vida. E eu fico muito feliz quando ouço isso, porque realmente é esse o intuito do programa Saúde. É passar essa alegria de viver, e essa vontade de melhorar, de que a gente pode sempre mais, né? E, baseado nisso, mais um programa inédito para vocês. Um programa onde vocês vão poder participar, onde vocês vão nos ajudar a construir. E, para isso, né, já vou apresentar o nosso convidado e o tema do programa de hoje. Gente, o programa passado, né, foi voltado às mulheres. E sempre que eu encontro os homens assim na rua, eles falam: poxa, doutora, é só ginecologista, é só programa para as mulheres. Então hoje vamos fazer um programa voltado para os homens. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão ligar, participar e querer tirar suas dúvidas. Hoje estamos recebendo nos estúdios aqui da TV Direta a presença do Dr. Djair Safiotti. O Dr. Djair é médico, urologista na nossa cidade também já há um bom tempinho, né? E atende não só Mococa e região. E gentilmente aceitou o nosso convite, está com a gente aqui hoje na TV Direta. Vamos dar as boas-vindas então, né, ao Dr. Djair, que já faz um tempinho que não veio no nosso programa Saúde. Então, Djair, muito obrigado por ter aceito o convite e eu tenho certeza que você vai atender a todos os nossos telespectadores com o maior carinho. Claro, eu quem agradeço. Gente, então vocês já sabem o assunto de hoje, né? Hoje é um programa voltado assim mais para os homens, mas não quer dizer assim que o urologista só atende homem, não atende mulher. O que o urologista atende? O urologista é aquele médico que trata das infecções de urina, dos problemas no rim, né? Pedras no rim, da próstata, e é um grande responsável pela saúde do homem. Então eu vou abrir o programa de hoje perguntando para o doutor, enquanto a gente vai conversando e tal, batendo aquele papinho, vocês vão ligando para a gente. Nosso telefone 3656-4147 e é o nosso WhatsApp, né? 995476879 está à disposição de vocês. Como sempre, gente, ligue, faça suas perguntas, porque assim, tem tanto homem, né, que às vezes tem problema, tem vergonha de falar, né, de vergonha de perguntar, às vezes até vergonha de perguntar para o próprio médico. Então, liga aqui, tire sua dúvida, coloque como anônimo, fala assim no WhatsApp, coloca assim: sou anônimo, eu já sei que não é para falar nada, tá? Ou se não, faça a sua ligação, mas aproveitem para aprender, tá bom? Doutor, como eu disse, né, muitos homens às vezes têm vontade de fazer alguma pergunta e tem muita vergonha, até durante a consulta. Você percebe isso? É verdade. Principalmente quando envolve a sexualidade, né, é muito constrangedor, né, ainda mais quando se fala exame de próstata, toque retal. Existe ainda um preconceito que, embora venha mudando, mas ainda existe. E é um preconceito assim, e tem muitos homens que falam assim: eu não vou fazer o toque, não vou fazer só exame de sangue. Eu gostaria que você desse já o aviso para esses homens. Pode? Lógico. Então, o homem com 45, 50 anos de idade, ele deve procurar um serviço de urologia para poder fazer o exame periódico, anual, que eu costumo falar para os pacientes, para fazer um gancho com a idade dele. Quando ele vai fazer aniversário, antes de fazer aniversário, para não esquecer que tem que fazer exame da próstata uma vez por ano. Fazer o PSA, fazer o toque retal, que é onde é feito um exame de 8 segundos, 10 segundos, que é uma palpação da próstata para saber se tem alguma área endurecida, algum nódulo, uma área suspeita
que aí tem que fazer biópsia, que é um outro passo depois da consulta. E outra coisa, se ele tem algum problema assim, sexual, alguma dificuldade, o urologista é um amigo do homem, né, doutor? Sim, de modo geral, isso, a saúde do homem, ela não envolve somente próstata, lógico que tem a questão sexual, né? Isso também mudou muita coisa, porque há 20 anos atrás, os pacientes não tinham essa liberdade que tem, inclusive de usar medicação, por exemplo, o sildenafila, que é as medicações hoje bastante utilizadas. Então, o homem de 20 anos atrás, ele chegava a sofrer separação conjugal, quase que ele ficava numa depressão, com até casos de separações, assim, o homem não tinha uma parceira, tudo pela questão sexual, porque ele era um impotente sexual e isso ele tinha um perfil de se isolar, ou se não, tinha uma questão sexual para procurar prostituta, porque a prostituta não registrava nada. Então isso mudou muito, essa questão sexual, que hoje está bastante diferente. Mas enfim, o homem ele tem que passar para fazer esse exame periódico, e principalmente depois de 45, 50 anos, também a questão sexual pode ficar um pouco mais agravada, juntamente com as doenças da próstata. Então, tem andropausa. Procurar, né, doutor? Sim, tem que pesquisar, inclusive, andropausa também, que é uma faixa que começa a ter queda de hormônio masculino e tem que ser investigada nessa faixa aí. Mas eu sei que o doutor Djair, assim, o que ele mais gosta de tratar dentro da urologia são os cálculos renais, né? Sempre se especializou bastante nisso, investiu muito nisso, né? Você gosta mais disso? Na verdade, eu gosto porque desde 1992 nós começamos com um serviço lá em São José do Rio Pardo de fragmentar cálculo com equipamentos. Então, eu acho que eu tenho mais de 7.000 pacientes tratados de cálculo sem cortar, sem fazer cirurgia convencional. Tudo por causa dos equipamentos, tanto da extracorpórea quanto da intracorpórea. Então, vai desde cálculo dentro da bexiga, cálculo no canal do rim, que liga o rim na bexiga, cálculos dentro do rim, que nós não fazemos corte. Então, nós temos todos os equipamentos que existem no mundo e eu tenho em Mococa, sozinho. Então, isso é muito difícil para conseguir. O pessoal que sabe que eu tenho esses equipamentos todos para fragmentar cálculo, por exemplo, um cálculo de 5 centímetros, que é um tamanho de um ovo, a gente faz uma punção dentro do rim e através dessa punção dilata e vai lá e quebra, aspira o cálculo, você fica vendo os fragmentos ser aspirados dentro do rim. É umas coisas que é muito fascinante para nós e gratificante para a gente também, e para o paciente também, sem cortar, apenas com uma punção dentro do rim. Então, você vê que são coisas que a gente fica maravilhado. O próprio laser que você quebra dentro do rim, você aspira, limpa, desobstrui, cólica de rim, é uma dor terrível, você vai e resolve. Então, é uma coisa gratificante para o médico. Entendeu? Doutor, e vocês foram assim, bem pioneiros mesmo nisso, até no Brasil, não foi? Então, em 1992, nós começamos, eu estava fazendo uma cirurgia junto com o colega de lá, e a gente começou a conversar de montar um serviço. Na verdade, não tinha nenhum serviço de referência. Quando nós nos deparamos e começamos a quebrar cálculo na máquina, de repente a gente começou a ter mais problema do que solução, porque a máquina não resolvia, a gente precisava resolver aqueles pacientes, a gente atendia mais de 10 pacientes por dia para resolver os problemas, e a máquina não resolvia. Conclusão, a gente teve que investir em tudo que existia no mundo para poder resolver esses casos. A gente tinha, só de paciente de SUS, a gente atendia 150 pacientes por mês, quer dizer, fora as urgências. Então era um cálculo assim, era próximo de 300 pacientes por mês de cirurgia. Isso começou em 1992. Quer dizer, de repente a gente a máquina não resolvia, nós tivemos que importar aparelho, tudo quanto é jeito, da Alemanha, do Japão, tudo que tinha para resolver. Então, de repente, do nada, a gente começou a ter 1000 problemas, mas a gente começou a resolver. Daí que a gente foi pioneiro, né, nesse período de quebrar cálculo, sem o corte, porque o paciente vinha de longe, vinha paciente de São José dos Campos para poder resolver o problema aqui.
Agora a gente atendia 152 cidades pelo SUS. Então, de repente, tinha que ter todos os equipamentos mesmo. Foi aí que a gente acabou crescendo. Gente, ó, já estão chegando ligações, já estão chegando os nossos WhatsApps. Quem não ligou, dá tempo de ligar. Nós já vamos respondendo, conversando, entrando nos assuntos que os nossos telespectadores estão pedindo. Tá certo? Vou abrir o programa com a Dona Odete, da Casa Marques, que está mandando um abraço para o doutor Djair. Outro para ela. Está muito feliz em vê-lo tão bem, tão recuperado desse jeito. E um abraço e que está com muita saudade. Um abraço para ela. Uma pessoa anônima, nosso telespectador anônimo, doutor, ele pergunta se corrimento vaginal tem alguma coisa a ver assim, com infecção de urina. Sim, o corrimento, ele pode guardar bactéria dentro dele. Por exemplo, tem um cândida, tem tricomonas, que a bactéria causadora de infecção pode ficar dentro do causador do corrimento. Então, você trata a infecção urinária, 7 dias lá tratou, acabou a infecção, só que como a bactéria não foi erradicada, porque ficou dentro do causador do corrimento, volta essa bactéria a colonizar de novo as vias urinárias, no caso a bexiga, então volta a ter a cistite. Então, não adianta só tratar a infecção, tem que acabar com o corrimento, porque senão fica a bactéria dentro do corrimento e volta a ter infecção. Isso é muito importante, né, doutor? Porque senão, às vezes a pessoa fala, eu estou tendo direto, né? E ela não conta para o médico do corrimento, né? De modo geral, a gente acaba perguntando se essa mulher tem infecção de repetição, se tem corrimento, porque aí você tem que investigar, tratar e encaminhar para o ginecologista para resolver por que o corrimento, qual tipo de corrimento. A Sandra, aqui do Jardim Alvorada, ela diz o seguinte, que ela tem infecção urinária pelo menos 2 vezes ao ano. Mas não tem dor, não tem ardência, não tem nada. Ela começa assim, ter uma moleza, um cansaço, aí ela vai ver, ela está com infecção. Então a primeira pergunta dela é se isso é normal, né, a infecção começar só desse jeito, e ela pergunta do suco, lá do Granberry. Se é verdade que isso daí ajuda ou não. Vamos começar nessas 2 vezes por ano, que ela fala que pelo menos, no mínimo, 2 vezes infecções por ano. Então, é uma paciente que precisa ser investigada. Ela falou que não sente nada, não tem sintoma. Nada, ela tem infecção então, tranquila. Infecção urinária assintomática, ou seja, que não tem sintoma, não tem obrigação de tratar. Isso é uma rotina. Quem tem que tratar essa infecção? A grávida, por exemplo, a gestante tem que tratar essa infecção, a diabética precisa ser tratada, mas se ela não tem nada de sintomas e ela não tem nenhuma doença que comprometa a imunidade, ela não precisa tratar. Mas ela falou que ela tem um mal-estar, sente uma indisposição, então isso já pode ser o quadro da infecção urinária. Então ela não tem queixa dolorida, mas ela tem um quadro geral, que tem um abatimento do quadro geral aí. Então, essas pacientes precisam ser investigadas se não tem uma causa, um estreitamento, se não tem queda de bexiga, enfim, se não tem nada de cálculo, nenhum motivo, assim, pelo menos tem que investigar, fazer um ultrassom, para ver se não tem nenhum motivo dessas infecções. Caso não tenha nada, pode ser só cistite. Uma mulher tem muita facilidade de ter cistite, porque o canal é curto e ele é reto. Então, essa bactéria que coloniza ali o ânus, a vagina, ela passa muito com facilidade para dentro da bexiga. Então, essa colonização tem que ser tratada. Que jeito? Fazer a mulher tomar bastante líquido para lavar o canal, não deixar que a bactéria ganhe essa corrida entre a urina e a infecção. Então, tem que tomar bastante líquido, tem que fazer limpeza sempre correta, de frente para trás, nunca de trás para frente, porque traz fezes, bactéria para dentro da vagina, isso coloniza a bactéria, a uretra. Outra coisa, tem que urinar antes da relação sexual, urinar após a relação sexual. Então, isso são situações assim que são obrigatórias. Outra coisa, tem que evitar
Quem tem alguma relação outra que possa trazer fezes, né, do ânus para dentro da vagina, tem que evitar esse tipo de relação. Então, evitar usar calça de nylon, para usar mais algodão, evitar calça jeans por causa do calor, e nada de sabonete íntimo, porque isso também é uma coisa que às vezes irrita mais do que ajuda. Em relação ao Gram-BR, não tem uma literatura que fala que ajuda. Sabe, existem umas coisas. No mês que vem, agora em setembro, nós temos o Congresso Paulista. O brasileiro, foi em novembro, agora do ano passado, falou que não tem nada, inclusive vacina também não é, vacina para Escherichia coli, que também não é nada que vai colaborar. Então, tem que tomar os cuidados para poder melhorar e evitar de ter essa recorrência aí. Doutor, porque a infecção de urina é sério, né? As pessoas têm que entender que uma pode infecção se tornar, pode morrer. pode ficar grave urina, e levar né? a óbito. De modo geral, essas infecções de bexiga elas não chegam a atingir o rim, mas pode atingir e dar pielonefrite, que se torna um quadro bastante grave. E é bom também falar para os nossos telespectadores que a infecção de urina tem que ser tratada certinho, nos dias certos. E quando você toma um antibiótico, não é porque você vai ter infecção de novo, que você pode tomar o mesmo antibiótico. Né? Exatamente. E nem sempre esse mesmo antibiótico vai resolver, porque vai criando cada vez mais bactéria resistente e acaba não funcionando o mesmo remédio. Então, tem que fazer, quem tem recorrência tem que fazer cultura. Não pode só fazer exame de urina 1. O Wagner Beck ligou para a gente, que está nos assistindo. Wagner já é também um telespectador assíduo nosso, né? Parabenizo o programa e digo, uma ótima oportunidade para a gente aprender, esclarecer as dúvidas e não pagar a consulta. Certo. Tá ótimo. Mas, Wagner, é para aprender mesmo, mas se precisar consultar, não dá para consultar, né, doutor? Hoje ele ilustrou bem, está na televisão, eu estava vendo, ele fala quase todos os dias. Ele é parceiro mesmo da TV Direta. A Vera Bernini também está nos assistindo. Vera, um abraço para você, viu? Obrigado pela ligação. Faz tempo que não vejo o doutor Djair. Liguei para agradecer tudo que o senhor fez pelo meu marido. O senhor é um excelente médico, uma ótima pessoa. Um abraço da Vera. Outro para ela. Vamos lembrar do Bernini, né? Foi companheiro, foi uma pessoa que lutou, né? E nós lutamos junto com ele, sempre tivemos junto com ele em todas as situações de cálculos, doença da próstata que ele teve. Mas o câncer da próstata reserva umas situações aí. Ele morreu, ele teve diagnóstico com 49 anos. Muito jovem, né? 49 anos ele estava com um tumor já avançado. Outra pessoa que ligou para a gente foi a Fofa, também que está nos assistindo. Fofa, também muito obrigado pela ligação. Então ela fala assim, o senhor Agostinho, seu pai, manda um abraço para o doutor Djair. Parabéns ao programa. Né? Outro para ele, seu Agostinho. Você vê que os pacientes estão... Não, estão todos ligados aí. Agora eu já aproveito e mando um recado para os pacientes, né, doutor? Se eles estão se cuidando, fazendo preventivo direitinho, né? Tem que fazer o exame periódico. O professor Agostinho faz, ele cumpre rigorosamente. É firme, Você faz anualmente, ele é bastante sério isso aí. É porque não adianta querer ter vergonha, né? Ser um machão com câncer, né, doutor? Isso está mudando bastante, né? Isso mudou bastante, vem mudando bastante a questão do câncer prostático, tanto que há 20 anos atrás o câncer, quando aparecia, já aparecia avançado. Hoje, praticamente só 20% é avançado. Antigamente era 80% avançado, hoje é apenas 20%. 60% precisa de um tratamento e 20% é um tipo de tumor mais indolente, mais lento, que esse até poderia ser acompanhado só. Então tem 60% que cabe aí um tratamento e acaba sendo curado em torno de 90% quando detectado ainda dentro da próstata. Mas você sabe que a mulher não, né? Ela é mais firme assim, em relação aos preventivos, aos exames e tal. Você ainda percebe muito da mulher levando o marido na consulta? Ela tem uma importância tão grande
que acaba sendo a importância dela 2/3. 1/3 é o homem que vai. 2/3 é a mulher que a leva. filha, a mãe, a mulher que leva, que marca a consulta, que empurra ele e vai junto na consulta. Então, isso é bastante comum e muito importante. A presença da mulher e o que ela faz para o pai, para o irmão, para o avô, enfim. A mulher tem uma importância maior do que ele sozinho. 2/3 ela quem tomou a iniciativa de marcar, de levar, de acompanhar. Até no retorno, né, Não, doutor? sim, tudo, principalmente no retorno, que ele pode correr ainda. Não, mas, Ainda corre, não corre? Não, mas assim, hoje está mudando bastante. Assim como nós estamos aqui, os meios de comunicações aí, escrito, falado, né? Então, acaba tendo uma importância muito grande e uma mudança desse perfil, né? Então, isso é bastante importante, bastante interessante, essas mudanças que vêm, porque isso salva a vida, né? Não adianta o homem querer manter esse preconceito aí de eu não ser machão, que ele não vai fazer o toque, é uma coisa tola, né? Uma coisa que ele está perdendo a vida dele, né? Ele está pondo em risco. Então, você imagina que com 50 anos, 10% dos homens podem estar com câncer. A 70 anos de idade, 30%. E quem viver até 90, 100, seria todos eles câncer de próstata. Não vai morrer de câncer, mas vai ter câncer de próstata. Então, o homem nasce programado para ter câncer de próstata. Tem os genes protetores que vão agir, mas os genes protetores também sofrem divisão celular. Então, você mata o gene protetor. Então, o homem nasce programado para ter câncer de próstata. Então, quer dizer, e tem recursos para ele lutar, Sim, não tem sentido hoje em dia tem que isso, fazer né, exame, por isso que tem que fazer exame periódico, anual, quando ele ainda tem chance de descobrir o câncer ainda dentro da próstata. Depois que saiu, já tarde demais. Gente, ó, vocês podem continuar ligando, viu? O nosso telefone, 3656-4147, ou mandar seu WhatsApp. Né? Hoje em dia todo mundo gosta de mandar o WhatsApp, né, doutor? Ó, o nosso número é o 99547-6879. Nós estamos primeiro respondendo as pessoas que ligaram e logo já iniciaremos também a responder ao público do WhatsApp. A Orcília também ligou, falou, doutor Djair, o senhor é meu médico há 20 anos, estou adorando te ver também. Ou mais. Lembrou da Orcília? Sim. Tem uns nomes assim que a gente não esquece, não né, doutor? Mas vamos lá, ó. O José Antônio também parabeniza o programa e parabeniza o doutor Djair por seu trabalho. O senhor é um excelente profissional. Um abraço do José Antônio. Sim. Às vezes as pessoas podem estar assistindo e falar, mas por que está todo mundo falando isso? Será que o doutor Djair estava doente? E estava, hein, doutor? Muito. Mas acabou, superou. Não, passou. Né? Passou. E vida nova. É. Já faz quanto tempo já que você está na... Uai, foi que eu voltei, né? Não, voltei em outubro, né? Outubro que eu voltei para trabalhar. Mas eu fiquei de março até julho internado, ano passado, 2015. E voltei em outubro para o consultório, então praticamente tem quase um ano aí que eu já voltei. E quanta gente matou aí, doutor? Então, isso faz parte também, né? Toda pessoa que fica doente um período maior, essa notícia vai chegando lá na frente toda extraviada, comprometida, que tá ruim. Não, morreu, pronto. Pois, mas não morreu, não. Não, tá bastante vivo. Então, vamos lá. Ó. A Renata também ligou. Primeiro ela disse o seguinte, estou muito contente por vê-lo, doutor Jair, e vê-lo tão bem de saúde. Gostaria de saber quais os sintomas de bexiga caída. É importante a gente falar isso, porque muitas vezes eles vão falar, bexiga caída não é urologista. E o urologista que trata isso, né, também, doutor? Então, a bexiga caída, existe a bexiga caída, que ela sai para fora da vagina, e existe a queda do ângulo entre a bexiga e a uretra, que aí só tem uma perda de urina. A mulher tosse, ri, sobe escada, o mínimo de esforço que ela faz, ela perde urina. Mas aí não é só a bexiga caída, aí é o ângulo que cai. Então, entre a bexiga e o canal, tem um ângulo,
que esse ângulo não deixa vazar a urina. Se esse ângulo cai, fica reto, o canal e a bexiga, aí vaza a urina. Aí só colocar um sling, que não é bem a cirurgia da bexiga caída. Bexiga caída é para entender. Na verdade, é quando a bexiga cai, que a cistocele tem que corrigir, e de modo geral quem faz isso é o ginecologista. Mas quando é uretra, o urologista também atua aí para poder fazer diagnóstico, enfim, para esclarecer essa perda aí. E é importante também falar que nem sempre todas as mulheres que têm bexiga caída têm que fazer cirurgia, né? Existem uns exercícios, existe todo um tratamento, né? É uma fisioterapia do assoalho pélvico, né? Essa fisioterapia, quando é inicial, né, isso funciona bem, de modo geral. Mas quando é muito idosa, que tem uma perda muito grande, de modo geral, às vezes esses pacientes têm que ser investigados e depois fazer uma colocação de sling, que é para corrigir esse ângulo que perdeu, ficou reto, então fica perdendo urina. Aí a hora que corrige o ângulo, acaba tendo continência normal. E logo que nós estamos falando de bexiga, de urina, é importante também falarmos sobre retenção urinária, né? E sobre a necessidade de urinar quando a gente está com vontade. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para pessoas. Tem gente que vai urinar de manhã, depois vai só na hora do almoço, não é? Por isso que tem que tomar bastante líquido. Na verdade, para quem tem cistite, infecções de repetição, tem que tomar bastante líquido para lavar continuamente a bexiga e a uretra. Então, tem que tomar líquido. Eu costumo falar assim, ó, costuma ser 5 copos de manhã, 5 à tarde, mais 5 à noite. Para dar uns 15, para ver se caindo um pouquinho vem para uns 12. Mas não toma tudo isso? Não, mas pelo menos você tem que falar, porque é a única maneira de lavar, não deixar a bactéria subir, é tomando bastante líquido. Porque ela se eu tomar, não tem jeito de segurar, tem que urinar. Então acaba lavando e acaba não segurando a urina. Porque segurar vai dar infecção. Mas quem segura é quem não toma, porque quem toma tem que sair. Entendeu? Então... E só vale água, doutor? Não, eu acho que qualquer líquido, de modo geral, é importante, né? O álcool não, né? Com bastante... tem que tomar... O álcool é bastante... para quem tem muita infecção, ele é bastante irritante. E os condimentos também, os ácidos também, deve ser evitado para quem está com muita sintomatologia, com muita ardência, de modo geral, líquidos. Doutor, e é verdade, assim, tem gente que tem infecção de urina e fala assim, nossa, mas eu não posso ficar tão comendo pimenta, não posso comer certas comidas assim que piora a minha infecção. Piora mesmo? Então, os condimentos e os ácidos parece ter um fator irritante local. Tanto que, olha como que o álcool é irritante. Hoje diminuiu bastante, mas ainda, de vez em quando, tem algum paciente aí que, eu tenho uma infecção de uretra, que ele tem um escorrimento de pus no canal. Esse escorrimento ele teve lá por uma infecção, por uma uretrite que ele tratou, ou fez um tratamento inadequado, não completo, e de vez em quando ele fala que tem uma secreção, sai pus no canal. Então, um dia sai, outro dia não sai. O que você pode pedir para ele fazer para no outro dia estar lá? Tomar uma coisa de álcool hoje, para irritar o canal, para amanhã o pus está lá. Ele vai colher a secreção, no outro dia o pus está ali. Sendo que é intermitente, não é contínuo que ele tem essa presença da secreção. Só que ele precisa colher essa secreção, para identificar qual medicação correta para ser tratado. E aí você manda ele fazer o uso de uma bebida, de uma dose, uma coisa... só para irritar e piorar o canal, para outro dia o pulso está ali. Você consegue isolar e completar o diagnóstico. Quão maléfico, então, é o álcool? Você vê que é um poder irritativo tremendo para as vias urinárias. Porque tem gente que fala assim, se é bom urinar, vou tomar bastante cerveja, né? E não é por aí também, né? Você sabe que a cerveja, ela desidrata muito, né? O paciente acha que ele urina bastante, mas ele fica transpirando, ele fica subhidratado. Então, no outro dia, ele fica com muita sede. Na verdade, ele ficou subhidratado mesmo. Ele desidratou, né? E até pelo poder do álcool também, gesticula, enfim, é bastante... Não colabora tanto assim, né? Tramontina e a Thelma também ligaram para deixar registrado um abraço ao Dr. Jair. Outro abraço para ele. Né?
Bom, e o Luiz Carlos, lá da Alvorada, diz que tem 63 anos, doutor. Às vezes sente vontade de urinar e fica perdendo urina ainda pelo caminho. O que pode ser isso? 63 anos, provavelmente ele já tem uma próstata crescida. Então, conforme a próstata vai crescendo, ela vai fechando o canal. O canal da urina passa no meio da próstata. A uretra chama uretra prostática. Então, conforme a próstata começa a crescer com 50, 60 anos, 70 mais ainda, a próstata vai crescendo, ela cresce para fora e cresce para dentro. Então, ela vai como se fosse enforcando a uretra, que a gente fala que vai obstruindo a passagem da uretra, da urina. Então, o paciente ele não consegue esgotar completamente a bexiga. E esse crescimento da próstata, que vai fechando, vai desenvolvendo um quadro assim. O paciente acaba de urinar, ele continua com desejo de urinar um pouco mais, parece que não terminou. Às vezes arde o canal, não é obrigatório, mas ele vai urinar, dá uma interrompida no jato e depois continua de novo. Ou uma urgência para urinar, que ele falou que tem essa urgência, que está com vontade, tem que sair meio rápido. Ou o jato vai ficando muito fino e muito fraco. Isso também é pelo crescimento, que vai cada vez estrangulando mais. É que eles falam que urina no pé? Exatamente. É isso aí. A gente fala assim, na consulta urológica, e principalmente olhando para a próstata, a gente pergunta se o paciente tem que fazer esforço para iniciar o jato. Por quê? Porque a bexiga tem que contrair. Ou se ele passa a levantar mais vezes de noite para urinar. Tudo isso é o crescimento benigno. O maligno também pode ter isso, mas a grande maioria não é câncer. A grande maioria é crescimento benigno. E aí é onde que começa a instalar esse quadro que ele acabou de descrever aí. Mas aí no caso, assim, o paciente que tem a próstata aumentada, ele não vai urinar só durante a noite, assim, várias vezes. Durante o dia também, toda Sim. hora ele quer ir ao banheiro, né? De modo geral, ele urina não só de noite, mas de dia também tem esse jato fino, mais fraco, essa urgência para urinar, que ele tem que, se ele vê uma torneira aberta, ele já dá vontade de urinar, que desencadeia esse quadro miccional, e essa urgência, esse desejo que não esgotou toda a urina, que sobra um pouquinho de urina, isso tudo a próstata vai causando esse desconforto aí, entendeu? Só que, de acordo com essa obstrução, isso pode estar mais agravado, esse paciente levanta mais vezes de noite, ou menos vezes de dia também, né? Mais frequente ele vai urinar, só que não sai tudo, ele acaba urinando várias vezes e ele não consegue esgotar a bexiga. Então tem uma sobra de urina na bexiga e essa sobra colabora até para dar irritação, inflamação, infecção. Então... Doutor, e de maneira geral, assim, o homem no decorrer da idade, ele tem um aumento de próstata mesmo? A gente já espera isso? Com 30 anos, a próstata praticamente está formada, mas ela não tem obstrução nenhuma. 40, 50, com 50, a grande maioria já começa a ter uma queda do jato que ia 2 metros longe, aquele jato grosso, passa a ser um jato mais fino e mais fraco. Isso com 50 anos. Com 60, com 70 anos, praticamente metade dos homens já tem problema. Com 80, a grande maioria já está fechado o canal. Então, e aí nós estamos falando só da próstata. Tem um outro que paga um preço, que é a bexiga. Que a bexiga vai perdendo a força também. Então, junta a bexiga, que não tem força para contrair, e a próstata que estrangula a saída. Aí a dificuldade... Não, aí já está instalado o quadro que a maioria das vezes a gente tem resolvido isso somente com o aparelho pelo canal da urina, que é o bisturi bipolar que nós temos aqui na TV Mococa aí, que passa todos os dias aí, no primeiro bloco aí de propaganda. Doutor, e dá para resolver essas coisas sem cirurgia? 99% dá para resolver sem fazer corte nenhum, nada. Agora, tem próstatas muito grandes, tipo assim, 130, 150 gramas para cima, que dá para trabalhar essa próstata, jogar ela para um volume menor, para onde cabe dentro do bisturi bipolar. E o bisturi bipolar, ele veio resolver um
número grande de situações prostáticas, inclusive para câncer também. Quando o câncer é muito avançado, que fechou, dá para resolver, desobstruir, você abre a uretra e o paciente volta a urinar, coisa que ele tinha 30 anos de idade. Porque você desobstrui, você limpa tudo, esse aparelho, o paciente não tem sangramento na cirurgia, porque ele corta, ele já cauteriza simultaneamente. Então, o aparelho monopolar, o antigo, que eu tenho 2 antigos no consultório, mas a gente não usa mais por causa do bipolar, ele faz o corte e já cauteriza. E você, no final, você tem uma cirurgia completa da próstata e limpa. Que o paciente pode ter alta em 12 horas, 24 horas. De modo geral, o paciente, 90% vai embora no outro dia. Então, mudou muito. Mas tem complicações também, esse tipo de cirurgia, não tem? Então, são riscos conhecidos. Que o aparelho antigo monopolar, ele oferece muito mais risco, porque trabalha com água destilada, o antigo, o novo trabalha com soro fisiológico. Se você demorar um pouco na cirurgia, é como se o paciente tivesse tomado soro fisiológico com o aparelho novo. O antigo não, água destilada você não pode pôr na veia. Se você pôr água destilada na veia do paciente, ou seja, a cirurgia passar mais de 1 hora, ele pode ter absorvido muita água destilada, isso pode dar insuficiência renal de imediato na cirurgia. Porque a água destilada, ela causa hemólise. Ela rompe a hemácia, liberando as 4 hemoglobinas, e vai lá no tubo contorcido proximal e dá insuficiência renal. O paciente entra em anúria. Isso para um acidente que vazou lá, que absorveu muita água destilada. De modo geral, quem faz com monopolar, ele sabe que ele tem 1 hora para operar. Ele não pode passar de 1 hora, porque tem esse risco da absorção da água destilada. E o novo não tem, trabalha com soro fisiológico. De maneira geral, você opera geralmente com aparelhos mesmo. Muito difícil. Muito raro você fazer uma cirurgia aberta. Para a próstata benigna. Para maligna ainda é diferente. Porque aí tem que fazer cirurgia aberta, de qualquer forma, para o câncer prostático. Né? Gente, ó, quem quiser ainda ligar, tirar suas dúvidas, ainda dá tempo, né? Pode ser pelo telefone 3656-4147 ou pelo nosso WhatsApp, 995476879. Bom, agora eu vou começar a responder para os nossos telespectadores que estão antenados, né, na internet. Então, vamos lá. Boa noite, né? A Maria. Meu sogro, doutor, teve um derrame há 2 meses. Quando saiu do hospital, saiu urinando normal. Mas depois teve que pôr sonda, está com sonda até agora, né? O neurologista disse que é por causa do derrame, né? Então, o que eu gostaria de perguntar? Esse quadro será permanente ou ele pode voltar a urinar normalmente? E se tem tratamento? Então, é um paciente que tem que ser investigado, primeiro, ver se essa próstata é grande. Se ela é grande, se ela é uma próstata que obstrui a passagem da urina. Porque tem próstata grande que permite urinar bem. No caso que ele teve um AVC, então é um paciente que ele perdeu a força da bexiga. Porque o AVC, o acidente vascular cerebral, tira a força da bomba, que é a bexiga. Então, isso também ajuda a urinar mal. De modo geral, esse paciente vai recuperar. Você sabe que você tem muito paciente que recupera quase que tudo aí. Mas é um paciente que, se ele ficar de sonda, ele vai ter outros problemas, infecções. E deve estar tendo infecção já. Se não teve, vai ter. Porque a sonda é um mal necessário. Ele serve para drenar, mas causa infecção, porque é um corpo estranho, está lá dentro. Então, merece uma investigação para saber se tem uma próstata grande, obstrutiva, ver como que essa bexiga é, se é uma bexiga trabeculada já, porque em 2 meses ela não ficou trabeculada, não sofreu nada. Se ela for trabeculada, é uma bexiga que já tem esse sofrimento anterior. Se ela tem esse sofrimento, merece fazer uma desobstrução. E você resolve o problema. Né, doutor? Tem que investigar, né? Mas assim, tem tudo para resolver o problema. Se não resolver
pela força da bexiga, existem outras alternativas para quando não funciona, que faz resolver sem sonda, porque esse paciente não pode ficar de sonda. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer de tudo para desobstruir, fazer ele urinar espontaneamente. Então, a gente tem muitos casos assim, que teoricamente não teria condição de resolver e que na prática está urinando sem sonda, está muito bem. Então vamos lá. Boa noite, doutor Djair. Aqui é a Miriam. Fui paciente do doutor Djair por muito tempo, principalmente na gestação. Foram ao todo 4 cirurgias na gravidez. Agradeço ao doutor Djair e deixo um grande abraço. E muito obrigado por ter salvo a minha vida e a vida do meu filho, que na época estava na minha barriga. Sim, eu acredito que, não sei se a Miriam... Bom, enfim, teve uma Miriam que nós tivemos infecções, 4 internações, tomando imipenem, deve ser essa, e infecções. E teve outra gestante também, que aí eu não sei quem que é, qual delas que é, que nós tivemos que operar, inclusive na gestação, porque te desceu o cálculo, obstruiu, operar com aparelho, nada de corte. Então... Eu acho que... E ela grávida? Sim, grávida, mas assim, você não pegando muito no primeiro trimestre, que é o período mais crítico, aí você resolve com o aparelho, sem problema nenhum. A primeira indicação que é a ureteroscopia, rígida ou flexível, que resolve toda a situação dos cálculos. Então, aí é a nossa praia. É algo que você gosta. Aí eu gosto bastante. Como eu disse, né? Todo mundo, mesmo especialista, tem algo que ele gosta mais de tratar maior, dentro da especialidade, né? Não, tanto que, não só isso, que isso me levou a eu fazer ultrassom em 1990 e pouquinho, que eu comprei ultrassom, fiz curso, porque para fazer diagnóstico de cálculo, e não só para fazer, para resolver. Quer dizer, o paciente chega lá 9 horas da noite, chegava, hoje eu estou um pouquinho menos, 1h30. Então, eu tinha dentro do consultório raio-x, ultrassom, tudo para resolver qualquer hora que o paciente chegava. Então, eu não precisaria de muitos recursos assim. Lógico que em alguns casos tem que fazer tomografia e tal. São exames que realmente complementam todo esse diagnóstico para resolver. Então, vamos lá. Doutor Djair, primeiro, feliz em te ver bem. Né? Queria saber se existe alguma relação entre diabético e câncer de próstata. Um abraço do Nani. Um abraço, Nani. Também muito obrigado pela ligação. Outra por Nani. Diabetes e câncer de próstata não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. O que tem é que se o diabético for com uma faixa etária de 50 e 60, ele está incluso nos exames, nos pacientes que têm obrigação de fazer o exame periódico. O que põe o paciente num fator de risco para ter câncer de próstata é ter mais de 50 anos, ser negro, usar gordura animal, usar hormônio masculino e o antecedente familiar de câncer prostático. No caso, o primeiro grau, pai e irmão, que tiveram, outros já são um pouco menor, mas de qualquer forma, o antecedente familiar fala muito alto. Então vamos lá. Doutor Djair, tem uma amiga que está sempre tendo infecção de urina. Ela já tomou antibiótico, já tomou tanto em forma de comprimido como em forma de injeção. O que ela tem que fazer para parar de ter sempre essas infecções? Será que ela tem que fazer aquele exame que colhe urina o dia todo? Não é isso não. Ela tem que ser investigada com exames de imagens, ultrassom. Muitas das vezes, ultrassom de modo geral já ajuda bastante. Tem que tomar esses cuidados, todos os que nós falamos a respeito de muito líquido, de limpeza correta, de não segurar a urina, tomar bastante água, enfim, todos esses cuidados aí. E procurar saber se ela não tem nada ligado à questão das relações. Porque tem mulher que essas crises de infecções aparecem após a relação sexual. Então, quando essas pacientes têm essa crise de infecção após a relação, isso fica muito claro que essa paciente tem que fazer um tratamento
Mas isso não para aquela paciente que tem infecção, que tem relação todos os dias. Como é que ela vai tomar uma medicação a cada relação? Quando o número é menor de relação, e fica muito claro que ela tem relação, ela tem piora, isso, cada relação ela tem que tomar uma dose, uma subdose de medicação. Tipo uma dose de Bactrim, sulfametoxazol, ou Cipro, coisa assim. Norfloxacino, Bactrim, essas macrodantina é uma outra medicação muito utilizada, uma subdose, por exemplo, um comprimido de macrodantina 100 à noite. É uma medicação que é muito utilizada com profilaxia para as infecções. Quem tem muita infecção tem que fazer cultura, fazer exame de imagem e fazer um tratamento e depois fazer uma manutenção de uma profilaxia prolongada por 6 meses. Uma subdose à noite, ou de sulfa, ou de nitrofurantoína. O importante é saber que não pode deixar, né, doutor? Porque isso é perigoso. Tem que investigar e tratar. Investigar e tratar. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Elizabeth Montanini, né? Eu e meu esposo Oswaldo somos pacientes do Dr. Djair. Sei. Estamos muito felizes por te ver tão bem, doutor. Nós oramos muito a Deus pelo senhor. Amém. Principalmente pela sua saúde. E que hoje, o senhor bem de saúde, que Deus te abençoe muito. Amém, obrigado. Muita gente, orando. Doutor, muita gente fez até promessa Então, para você sarar, não foi? Eu, todos os dias no consultório tenho que agradecer no mínimo 3, 4 pacientes. Olha, eu orei muito, obrigado, continue orando. Nós precisamos muito. Não é porque sarou que não. Tudo pode acontecer a partir de qualquer momento. Tá certo. Mas você tem que fazer sua parte não, também. eu estou fazendo a minha. Tá se cuidando, eu estou me cuidando, né? Estou me cuidando fisicamente, espiritualmente. Então isso é muito bom. Então vamos lá. O Carlos Araújo. Boa noite, doutora Eliana. Que Deus te abençoe pelo programa que faz. E ao doutor Djair também, por estar novamente no programa. Doutor, se o paciente descobrir que tem câncer na próstata, fazer a cirurgia, ele fica impotente? Um abraço. Essa pergunta é ótima do Carlos, né, doutor? Isso. Porque os homens todos têm esse medo, não tem? Então, essa depende da faixa etária. Numa faixa etária baixa do paciente, por exemplo, com 50 anos, câncer de próstata, a chance dele ficar impotente é uma faixa menor. Diferente dos pacientes que têm 70, 80 anos e ele tem o mesmo tipo de câncer, essa faixa etária mais avançada, esse homem pode ficar impotente e com mais frequência ele fica impotente. Muito raramente, mesmo que ele faça a cirurgia via laparoscópica, via robótica, que onde se pensava que ia mudar bastante, ele tem praticamente os mesmos riscos de se tornar impotente. Independente do tamanho, doutor, do câncer? Sim, aí eu estou falando assim, comparando os dois iguais. Eu só estou mudando a faixa etária. O paciente mais novo, com 50 até 60 anos, é um paciente novo, que esse tem uma chance de não ficar impotente. Agora, você pega uma faixa de 70, 80, praticamente já estão impotentes, aí a chance é muito grande dele ficar impotente e não resolver. Não ficar impotente. Mas a questão da potência sexual, existe uma situação que você tem que conversar com o paciente antes de você indicar a cirurgia. Eu só vou abrir um espacinho para comentar. Se você tem um paciente com câncer de próstata e ele chega para você e fala, olha, eu estou com câncer e eu preciso operar, o senhor pode me curar? Tudo bem, esse paciente, ele já se entregou que ele tem, o mais importante para ele é se livrar do câncer. Ele quer viver com a família. Nessa faixa etária, ele já, praticamente, o mais importante é ficar livre do tumor, do câncer. Tem um paciente que ele está casado recente, ou é uma separação que ele vem de uma união nova, enfim, ele falou, olha, eu não posso ficar impotente. Então, são 2 grupos de pacientes que você tem que ver que esse paciente tem a sexualidade como o primeiro, mais importante. Então, esse paciente você tem que oferecer outra coisa para ele, não a cirurgia, que vai ficar impotente.
Então, isso tem que considerar bastante antes de você indicar o tipo de tratamento para um que ele vai ficar impotente, mas ele não tem problema. Esse aqui não, ele já vem falando que ele não quer comprometer a sexualidade dele. Mas depois ele não pode tomar os remédios lá? Não, então, exatamente. Contornar, não, mas né? você tem que falar para ele. Você tem que falar para ele o risco da cirurgia e o risco dele fazer um procedimento alternativo. O que é alternativo? A radioterapia, implante a braquiterapia de sementes radioativas dentro da próstata também é eficiente, mas pode perder alguns anos no final de vida. Mas ele vai viver 10, 15 anos com a sexualidade que ele tem na cabeça dele. Então, são situações diferentes. O mesmo problema, mas para resolver de uma maneira diferente. Tem homem que vê a sexualidade como com tudo na vida dele, né? É o mais importante para ele. Se não tiver isso para ele, ele não jamais será feliz. E na verdade não é assim, né? Depois você vai passando 40, 50, você pensa de um jeito, 55, 60, você começa a pensar de outro, 70, 80, entendeu? Se você acompanhar esses pacientes, você vê que a grande maioria não tem problema com a sexualidade, desde que ele viveu ela no seu momento ideal, entendeu? Aparecida Furlan ligou para a gente para mandar um abraço. Um abraço ao doutor Djair e à doutora Eliane. Estou muito feliz, doutor, por te ver tão bem atendendo os pacientes. Obrigado. O Ranulfo também ligou para deixar registrado um abraço e também está muito feliz em vê-lo aqui. O Moisés, do AA, agradece ao doutor pelas palestras e quer desejar-lhe muita saúde e felicidades e parabéns ao programa também. Obrigado. O José Antônio, da Coab 1, diz que levanta à noite para urinar demais, porque a bexiga está fraca. E demora para conseguir fazer o xixi, doutor. A cirurgia que o senhor falou aí resolve para ele gostaria de saber. Lógico, mas primeiro precisa ser investigado se ele tem próstata que cresceu ou bexiga fraca. Porque se ele tem uma próstata que cresceu, nós vamos desobstruir, com o aparelho resolve o problema. Se for bexiga fraca, a história começa a mudar. Aí é uma bexiga neurogênica, que ela não tem força para trabalhar. Mas, de modo geral, a bexiga neurogênica não é para todo mundo, é uma raridade, não é para todo mundo. Então, cada 100 pacientes, um pode ter uma bexiga neurogênica, muito bem operado e não funcionar tão bem. Mas, para isso, existe métodos alternativos para resolver o problema. O importante é saber que tem jeito. Tem que investigar, não investigar e tratar. A grande maioria vai ser beneficiado, como são todos. Então, se não resolver de uma maneira, tem que relaxar esse canal para fazer funcionar. Então, não existe só a cirurgia da próstata. Existe uma outra cirurgia que chama prostatotomia, que é você abrir a cápsula. Quando a próstata é muito pequena, às vezes ela não está fechando, mas ela é um canal fechado. Você abre a cápsula em 3, ele abre e passa a urinar. E não é uma cirurgia de próstata. Quer dizer, não é a cirurgia convencional. Tem que ver o caso, exatamente, né? Para poder falar direitinho, né? Sim, tem várias alternativas, só que primeiro precisa fazer um diagnóstico para saber exatamente o que está acontecendo. Mas acho que ele já ficou feliz, o José Antônio, de saber que tem jeito para ele, né? Não, tem jeito, só não tem jeito para a morte, mas mesmo assim... Dá para dar uma escondida dela. Quem ligou também, né, foi a Marisa, né, a esposa do doutor Djair, dizendo que gostaria de agradecer a doutora Eliana, ao Robertinho, né, que foram seres humanos incríveis, que esteve ao lado do doutor Djair, né, nas horas tão difíceis que ele passou, né? É uma dívida eterna que eu tenho com vocês dois. Tem mesmo, viu? Porque, quantas vezes, né? Mas a gente foi de coração, tenha certeza, viu? Eterna. Que passaram horas ao lado dele, foram atitudes que jamais serão esquecidas. Agradecemos por tudo que fizeram, não tem preço. A presença de vocês foi muito importante na recuperação do Djair. E que Jesus os abençoe muito. Obrigado, viu, Marisa, pela ligação. E tenha certeza que a gente fez de coração. Espero que não precise mais, né? Mas eu acho assim que a amizade é isso, né?
A amizade é a gente estar do lado, qualquer hora, qualquer dia, de madrugada, e rezar juntos. E no fim tá tudo certo, né? Só que a dívida ficou eterna. Mas ó, você se cuidando, eu tenho certeza que se você se cuidar da sua saúde, a gente já fica satisfeito, tá bom? Não, eu tenho que agradecer muito vocês dois, Robertinho e Eliana, porque não mediram esforço nunca, por todo o período, 4 meses internado lá, desde o começo até os últimos dias para receber alta, estavam empenhados lá. E eu estava meio confuso, não sabia das coisas. Eu falei, mas a Eliana não vem aqui. Na verdade, desses 4 meses, a gente não tem muita consciência de todo aquele período que eu fiquei, do sofrimento que a maioria registrou lá. Eu não tenho muito essa noção do tempo, assim, e de quanto de sofrimento que existiu, assim. Eu só falava, mas a Eliana não vem aqui? Eu falei, acabou de vir aqui, ué. Nem lembrava de mim. O Robertinho não vem. Eu queria falar umas coisas, assim, que tinha umas horas que dava umas, sabe, umas coisas interessantes, assim, que... Você sabe que eu lembro, assim, um fato muito interessante quando você estava, assim, naquela fase, assim, tão difícil, crítica, né? Tão crítica da sua saúde, que a hora, assim, um dos períodos mais graves, você pegava até o equipe do soro, começava a operar, achando que era uma... Eu lembro, eu lembro. Achando que era uma sonda, se fazia cirurgia do menino, né? Falava que era fio guia, porque a gente trabalha muito com fio. Você chamava até o doutor Rogério, sabia? Então. Anestesiar para você, mas hoje a gente lembra, assim, de maneira, né, até... Descontraída, mas só Deus sabe o trabalho que nós demos para ele. O sofrimento. E eu aproveito também para... Eu acho assim, que a gente tem que agradecer também a figura da Marisa, que foi na sua vida, né, nessa época que ela ficou do seu lado realmente, dia e noite, né? Cada segundo a gente presenciou isso. E eu acho que a gente não pode esquecer essas coisas. É outra dívida que eu tenho. Você valorize isso, viu? Não, é outra dívida que eu tenho também. Tem que, ó, tratar aqui, ó, de Jairó. Agora. Não, porque na verdade ela empenhou do começo ao fim também. Bom, vocês estiveram juntos. Seu filho, né? O João também, que esteve do seu lado o tempo todo, não medindo esforço. Né? Eu acho que tem coisas na vida da gente que a gente passa e a gente muda, né, Jair? Eu acho que você acaba, querendo ou não, você acaba mudando, né? Porque você começa a valorizar coisas que você não valorizava. Família, né? Então, você acaba, assim... Hoje eu estou muito próximo deles, assim, né? Dos 2 filhos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que automaticamente você vai mudando, né? Porque o sofrimento, onde você passou perto, próximo da morte ali, né? Então, bastante crítica a situação, mas... Estamos livres. Pelo menos o primeiro round acabou. E venceu a luta. Isso que é importante. Então vamos lá, ó. Outro telespectador anônimo, né? Diz o seguinte, doutor Djair, quando eu faço xixi, eu sinto que não esvazio minha bexiga por completo. Ele não deixou a idade dele, não. Tem tratamento para fazer assim, sem ser cirurgia? Tem. O tratamento é o seguinte, existe várias medicações, doxazosina, tansulosina, esse é o nome genérico da droga, que pode ajudar. Só que é o seguinte, você tomou remédio hoje, você urina bem hoje. Você parou amanhã, urina mal. Então, ele é o vasodilatador, porque na verdade a próstata tem 30% de musculatura lisa. Então, é um relaxante muscular dessa musculatura lisa. E esse relaxante muscular, ele relaxa. Se você tomar remédio hoje, urina bem hoje. Amanhã você não tomou, urina mal. Então... É um paliativo, É um paliativo. Né? Mesmo que está com dor de cabeça, toma remédio para dor de cabeça, mas não... Parou, volta tudo de novo. Então, funciona para quem toma remédio o resto da vida. Agora, não sei se isso é bom ou é ruim, porque às vezes o paciente tem condição de resolver hoje, definitivamente, ele não resolve hoje. Amanhã ele tem outro problema de saúde, coração, pulmão,
circulação, AVC, aí ele junta tudo isso numa situação complicada, que está tomando remédio para afinar o sangue, tomando as medicações aí que não pode operar, e aí? Ele fica um paciente de risco, né? Ele se torna um paciente que, se ele podia ter resolvido um problema lá atrás, ele acabou levando isso para uma situação mais crítica lá na frente. Então, existe o tratamento. Existe o tratamento. A gente passa de acordo com o pedido do paciente, mas a gente tem que esclarecer que ele vai perder a chance de resolver, se ele puder resolver hoje. Eu brinco com os pacientes, às vezes, quando eles não querem operar, eu falo assim, ó, tem duas coisas que a gente pode fazer, resolver ou fazer uma gambiarra aqui, né? Só que isso aqui, uma hora, vai dar problema, né? É amarrado com arame isso aí. Então, nada como fazer as coisas assim de maneira definitiva, né? E resolver realmente. É que as pessoas ainda têm muito medo de cirurgia, né? Falar em cirurgia, assim, para homem, a primeira coisa que vem na cabeça dele, você já sabe, né? Então, mas veja bem, esse aparelho novo, o bipolar, é um aparelho assim que mudou muito, muito, muito a respeito do prognóstico em termos de cirurgia. Esse aparelho, ele tem um circuito que ele fecha lá na ponta. O monopolar, o aparelho antigo, ele tem uma fase aqui, a outra fase você põe a placa nas costas do paciente. O paciente, ele completa esse circuito, o paciente como inteiro. Tanto que ele pode interferir até no marca-passo. O bipolar não tem isso aí, porque ele fecha o circuito na ponta do aparelho. Então, é um aparelho que ele tem um comprometimento apenas na questão do tecido prostático. Então, mudou muito em termos de cirurgia. Eu tenho 2 aparelhos monopolar lá que não servem para nada. Que coisa é, faz investimentos tão altos, né, doutor? Só para você ter uma ideia, em termos de custo, um aparelho convencional monopolar custa 15 mil, 20 mil reais. O outro custa 150 mil. Isso é o preço do aparelho. Então, você vê como que e tem muda. Manutenção, desgaste, um aparelho desse pode quebrar. Mas é né? o dia para a noite. Você termina uma cirurgia com bipolar, o paciente sai com a urina clara do centro cirúrgico. Clara, em coisa de horas, ele poderia até receber alta para ir embora. Não recebe porque está anestesiado. Enfim, tem alguns pacientes que têm alguma irritação de próstata, não permite que ele vá embora em 6 horas, 10 horas. Na verdade, com 12, 24 horas, o paciente está indo embora com o aparelho bipolar. Porque é muito diferente um do outro. O paciente fica sangrando 3 dias internado com monopolar, com o antigo. Não tem tira-sonda, entope-sonda, tem que tomar sangue às vezes. Então, é muito diferente um aparelho do outro. Então, vamos lá. Ó. A Margarida da Coab 2 tem 44 anos. E ela fez a cirurgia bariátrica, né? E ela tem infecção urinária de repetição. Principalmente quando vai ao banheiro, o jato já não é mais como era antes. Porque ela não tem volume urinário. Ela não toma a quantidade que ela tomava de líquido. Como ela faz cirurgia, reduz a capacidade de ingerir líquido. Tanto de comer, tanto de beber, né? Então, ela tem que forçar isso para tomar muito líquido. E a cirurgia acabou dando uma restringida no volume ingerido de líquido. Então, por consequência, vai urinar menos. Não toma muito, vai urinar pouco. Ó, a Diana mandou um WhatsApp pra gente. É aquilo que a gente falou mesmo, né? É a esposa cuidando do marido. Olha aqui, ó. É 2/3, né? 2/3 dos homens são cuidados pelas mulheres, né? Olá, boa noite. Gostaria de saber, doutor, quando com meu marido deve fazer o exame de próstata? Porque na família dele tem casos de câncer de próstata. E meu marido está com 29 anos. Olha que quer cuidar bem do marido. Você vê? Com Com 29 anos, ela já está preocupada, doutor. Quando não tem parente com câncer, é 45, 50. Quando existe antecedente familiar, no caso dele, tem que ser com 35 anos de idade, no máximo, no máximo. Tem alguns casos que até com 30, mas não é a rotina. Com 35 tem que começar a fazer a investigação. Porque na população em geral, com 45 já pode ter câncer. Então, para quem tem um antecedente familiar, tem alguns livros que falam que seria 40, mas eu já ouvi muito com 35. Mas vamos dizer que no máximo, 40 anos de idade, pelo antecedente familiar
de ter o câncer prostático. Então vamos lá. Ó. Boa noite, meu nome é Luciana. Eu fiz uma cirurgia de retirada do útero. Depois disso, não posso fazer esforço, nem atividade física, correr então nem pensar, que eu já perco urina. Então, mexeu nessa estrutura pélvica e onde a cirurgia pode ter colaborado para essa instabilidade do assoalho pélvico. Então, esse assoalho pélvico é que dá a estrutura para segurar, para conter a urina, para segurar a uretra. Então, muito provavelmente, ela tem que fazer uma investigação para ver se essa bexiga está caída ou se não é a bexiga que caiu. Quando a bexiga cai, abre e vaza a urina. Se não é só a bexiga que caiu, às vezes a bexiga não caiu, mas é o ângulo que caiu. Aí fica vazando urina, fica reto entre a bexiga e o canal da urina. Não pode fazer uma corrida, não pode fazer nada. Mas então, né? às vezes é uma coisa simples, é só investigar e se tiver essa queda do ângulo, é só colocar um sling. É uma coisa que corrige, resolve, devolve a vida natural para ela. Tem mulher que cai tanto que até desce mesmo, né? Isso aí é a cistocele, a bexiga Né? sai para fora a da vagina. mulher fala, tem a bexiga não vai para fora, a bexiga vai para fora mesmo. Você vê a bexiga saindo na vagina. Aí é uma queda, isso é cistocele, bexiga caída. Mas nem sempre isso aí. Você olha, não vê nada. E o ginecologista às vezes examina, também não vê nada caído. Porque não foi a bexiga que caiu, é o ângulo que caiu. Aí fica vazando urina. E é só corrigir, põe o sling, suspende um pouquinho, já resolveu. Quem ligou também foi o seu Raimundo, né? Agradece ao doutor Djair e à doutora Eliana pelo atendimento e ao doutor Djair pela competência na sua cirurgia. O Raimundo. Do trânsito. É. Ele fez uma cirurgia de uma próstata, a dele foi aberta. Foi uma próstata aberta há um tempo atrás, né? Mas eu tive que fazer aberta, que era muito grande, era uma próstata de 180 gramas. Aí o aparelho não tinha nem bipolar, acho que não lembro, acho que não tinha bipolar. Mas assim, o tamanho da próstata já era um tamanho que não cabia no aparelho. Para baixo de 150, 120 dá para fazer bem com o aparelho. Eu acho assim, o aparelho, ele resolve, mas tem certas coisas que tem que ser feito da maneira tradicional. Convencional. Cada caso é um caso, né, doutor? O dele já era diferente, umas 180 gramas para 100, 120, então aí eu não resolveria. Mas foi bem, super tranquilo, foi cirurgia aberta. Ele foi. E ele está feliz, o seu Raimundo, tanto que ele ligou aí, Resolveu, um né? Um abraço para o senhor e muito obrigado pela ligação, viu? Viu, seu Raimundo? Agora ele já pode até tirar a carta de motorista, agora não já pode? pode. Então vamos lá, ó. Valer, acho que é. E pergunta, doutor, se bexiga fraca, então tem tratamento, se a bexiga só estiver fraca? Eu não entendi muito o que quer dizer, se a bexiga fraca, se é bexiga neurogênica, se é uma bexiga que é mulher. Então, Valer. Deve ser homem, né? Acho que é homem, né? Não, então, pode ser uma bexiga neurogênica e que também precisa ver a idade, tem uma série de coisas assim. Mas tem tratamento, tudo tem tratamento, entendeu? Ó, a Maria da Santa Rosa, ela pergunta assim, doutor, essa cirurgia que o senhor fala da próstata, ela é feita pelo canal da urina? Sim, pelo canal da urina, sem nenhum corte, nada de corte. É tudo pela uretra, o aparelho entra pela uretra, faz a raspagem, no final a gente aspira, pelo mesmo condutor que o aparelho está lá, lava, aspira aqueles fragmentos de próstata, tá resolvido. Põe uma sonda, o paciente fica um dia, 2, dependendo com a sonda, e depois vem no consultório para tirar, com 24, 48 horas, tirar a sonda. A Edilane, da Vila Carvalho, ligou para te deixar um abraço também, né? Bastante saúde. E vamos lá, ó. Oi, boa noite. Sou a Priscila. Moro aqui no José Juste. Gostaria de saber, doutor Jair, o seguinte, que o meu marido, doutor, está tomando um remédio que chama Vitergan Zinco, né? Diz que ajuda, né? Porque ela quer engravidar. Fertilidade. Ele já está até terminando de tomar o medicamento e
não mudou nada, né? Ela não conseguiu engravidar. Ela gostaria de saber em relação a esse remédio, né? Se ele realmente ajuda no caso de gravidez. Na questão da fertilidade, tem que analisar o espermatozoide, como que está essa motilidade dos rápidos e dos lentos. Que o normal é 30% de rápido e 30% de lento, depois de 6 horas do espermograma. Analisar se o número de espermatozoide, que a gente não tem esses dados aí. Analisar a morfologia, que o espermatozoide tem cabeça, corpo e cauda. Então, tem que analisar esses dados para poder falar uma projeção, uma programação do que tem que ser feito de tratamento. Mas o Vitergan é uma alternativa para você tratar, para ver se melhora essa qualidade do espermatozoide. Não é só isso. A vitamina E também é uma medicação bastante utilizada e muitas das vezes o tratamento clínico não tem muita coisa para você fazer, não. Mas o que exige tratamento tem que investigar primeiro se ele não perde nenhuma qualidade desse espermatozoide, fazendo um exame para ver se não tem nenhum cisto que retém espermatozoide. Porque se ele dá uma parada num cisto, ele perde qualidade. Então, tem que ser feita uma investigação. Ver se não tem varicocele, que também é outro motivo de perder qualidade de espermatozoide. Então, tem que fazer uma investigação física, de imagem, para saber se esse paciente não tem nenhum comprometimento que perca essa qualidade do espermatozoide. É porque é bem complexo isso, né, doutor? Muito. E assim, o tratamento clínico, você tem que estabelecer qual que é o número desse espermograma para dar uma projeção de tratamento e passar para o paciente, ó, a tua chance é essa aqui. E lembrar assim que sempre tem um jeito, se não for dessa maneira convencional, se ela não tiver nada assim, tem que fazer uma programação para o ICS, uma injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é pegar o espermatozoide dele, beneficiar o espermatozoide dele, induzir a ovulação dela e fecundar, devolve para dentro do útero. Isso é reprodução assistida, né? Não é o natural. Mas, enfim, a gente não conhece a qualidade. O caso direito, né? É um caso, principalmente esses casos de infertilidade, assim, são muito complexos, né? Muito. Porque são muitos fatores. Hoje também existe muito tratamento para isso e que acaba colaborando para conseguir uma fertilidade, né? Hoje em dia a medicina se desenvolveu demais. É uma área que ela é bastante adiantada também. Tanto urologista como ginecologista, né, doutor? Trabalham muito com isso, né? Eu acho que é uma área também que cresceu bastante. Entendeu? Cansado, doutor? Não, está tranquilo. Ainda vou passar visita no hospital. Ainda. Então ainda está trabalhando no Um pouquinho. Eu gostaria de agradecer ao doutor Djair, né, por ter se disposto a vir até a nossa emissora, prestar esses importantes esclarecimentos à população. É sempre bom a gente fazer esse contato assim, com o público, né? Agradecer pessoalmente, né, tantas orações que foram dadas, receber esse carinho, né? E o que nós aqui da TV desejamos é que você tenha muita saúde, que eu sempre acredito que uma pessoa que passa por problemas graves, por situações como essa que você passou, que realmente foi uma situação assim muito complicada e volta tão bem, com a cabeça tão boa, tão disposta a trabalhar, é porque tem realmente que cumprir alguma coisa, uma missão a fazer. E que você não esqueça disso, que você teve uma segunda chance, né? Uma chance de mudar, né? Mudar muita coisa. E eu acredito que essas coisas acontecem na vida da gente para a gente mudar mesmo. Tudo tem um sentido, né? E que a gente tem que aproveitar isso, né? Realmente, como você disse, não só trabalhar a saúde, mas aproveitar esse momento e trabalhar a espiritualidade da gente e acreditar mesmo que isso aconteceu, porque muita coisa ainda tem que ser feita em relação à sua vida profissional,
sua vida pessoal, aos seus filhos e a tudo isso. E eu presenciei, né, eu junto ao meu marido, presenciamos esses momentos tão difíceis, né? E a gente te vê tão bem, assim, tão disposto, trabalhando desse jeito, a gente fica assim, imensamente feliz, né? E que de desejar muita, muita saúde, que você venha várias vezes aqui, né? Para a gente desfrutar desses momentos alegres, logo que nós presenciamos tantos momentos difíceis, né? E passo para você, então, fazer suas considerações finais. Eu tenho que agradecer muito, mas muito, muito a Deus e vocês e a todos que oraram, pediram, rezaram e que importaram com essa recuperação. E eu sinto que eu tenho muita coisa para fazer ainda. É uma coisa assim que eu sinto mesmo, que eu tenho que batalhar, trabalhar, ajudar, operar, fazer muita coisa. É uma coisa assim que eu sinto que eu tenho obrigação de fazer. Não sei se é porque eu voltei a viver praticamente plenamente do jeito que eu estava antes. Eu sinto que eu estou, parece que mais leve, não sei. Então, eu acho que isso eu devo retribuir fazendo bem para os outros. É assim que eu vejo. E agradecendo a Deus por todos os momentos aí que eu tive, que eu saí e para onde eu tenho que caminhar. Só uma coisinha, eu estou sabendo que tem um paciente que fez uma promessa para você cumprir, hein, Deudjé? E você vai ter que cumprir uma promessa aí. Sei, parece que você vai ter que ir lá para Aparecida, fazer umas coisas aí, viu? E parece que é a pé. E aí? Eu vou pedir para ele na frente. Vocês vão junto, vai, porque ele se importou e Quem eu... que é o paciente? Parece que é um paciente lá de São Benedito, viu? E ele vai te procurar, tá bom? Mas, gente, ó, mais uma vez, Eu que agradeço. Né, eu gostaria de agradecer ao doutor Djair, agradecer a vocês que ligaram, né? Pedir desculpa para as pessoas às vezes, que tentaram fazer contato, deixar em sua pergunta e às vezes não conseguiu. Registro aqui mais uma vez aquele abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada, Ger. Eu quem agradeço.